A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. Provocador, revolucionário. O progresso é que deve vir por fim. Pensador inquieto com os acontecimentos políticos e sociais do seu tempo. Isso é um corte típico do capitalismo e da própria lógica excludente dele. Ele é uma coisa que é assim, ele parte da exclusão. Um artista, acima de tudo, transgressor. Eu faço teatro pela paixão, para apaixonar as pessoas, e através de apaixonar as pessoas, eu preciso me apaixonar a mim mesmo, e através de apaixonar, realmente dar essa potência que as pessoas têm. Esse é José Celso Martinez Corrêa, ou simplesmente Zé Celso, uma das figuras mais importantes da história do teatro brasileiro. Ator, diretor, dramaturgo e encenador, Zé Celso nasceu em Araraquara, interior de São Paulo. Formado em Direito pela Universidade Estadual de São Paulo, nunca chegou a exercer a profissão. Mas foi nos corredores da Faculdade de Direito do Largo São Francisco que começou a pensar na ideia de um teatro de ruptura. A fundação do Teatro Oficina em 1961 ocorre a partir deste pensamento. Com outros jovens artistas, Zé Celso rejeitou as influências importadas do Teatro Brasileiro de Comédia, o antigo TBC, e buscou um caminho próprio, influenciado por Stanislavski, Brecht e, posteriormente, Oswald de Andrade. Mais do que uma arena de espetáculos desconcertantes, o Teatro Oficina se tornou um palco de resistência e experiência artística. Considerado um artista antropofágico, Zé Celso iluminou, como poucos, a força política e inconteste das artes cênicas. Sua maneira ousada e original de fazer teatro, provocar e interagir com a plateia, marcou uma época com suas criações sempre pulsantes e transgressoras. Agora, o seu legado ganha uma grande homenagem, o livro O Devorador, Zé Celso, Vida e Arte, organizado pelo jornalista Cláudio Leal. Com mais de 500 páginas, a obra celebra a vida de Zé Celso como um processo contínuo de reinvenção e descolonização, reunindo fotos, entrevistas, ensaios e dezenas de depoimentos de estudiosos da obra de Zé Celso e de grandes nomes da cultura brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, José Miguel Wisnik, Inácio de Loyola Brandão, entre outros. Publicado pelas edições Sesc, o livro O Devorador será lançado oficialmente na próxima quarta-feira, dia 23 de julho, às 19 horas, no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, em São Paulo. Para falar sobre o livro O Devorador e o legado de Zé Celso, o programa Parlamento Aberto recebe hoje o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Gianazzi é mestre em Educação e doutor em História pela USP. Também é membro titular da Comissão de Educação e Cultura da Alesp. E um grande admirador da obra de Zé Celso. Zé Celso, ele é uma consequência social e amorosa de todo aquele bando de pessoas que está lá, do público que está lá. Se não fosse isso, esse teatro não existiria. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está no ar o Parlamento Aberto. No programa de hoje, destacamos a importância da cultura e do teatro brasileiro, muito bem representados na figura polêmica e provocadora do ator, diretor, dramaturgo e encenador José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso. Assunto extremamente importante, sugerido pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Muito bom te receber aqui no Parlamento Aberto, deputado. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente também recebe o jornalista Cláudio Leal e também o ativista cultural Rubens Carsoni, aqui também ao nosso lado, que vai participar então do programa agora, né, do Parlamento Aberto, para a gente debater bastante esse assunto. Agradeço a presença dos dois aqui no Parlamento Aberto. Muito obrigado, uma alegria aí. Bom, deputado, nesse mês de julho completamos 2 anos da morte do Zé Celso, que nos deixou no dia 6 de julho de 2023. Essa data será lembrada, né, com esse lançamento agora do livro O Devorador. Deputado, o senhor acha que esse título, né, Devorador, traduz o trabalho realizado pelo Zé Celso? Com certeza, né?
Zé Celso tem uma importância fundamental na cultura brasileira, ele faz parte da nossa história, é um patrimônio da cultura, do teatro brasileiro, não tem como falar de teatro sem falar em Zé Celso Martinez. E é uma honra enorme receber hoje aqui o Cláudio Leal, esse grande jornalista, pesquisador, escritor, aqui na TV Alesp, que é uma TV pública, né, para debater não só a questão do Zé Celso, da obra dele, mas também da música brasileira, do cinema brasileiro. E eu já queria perguntar, aproveitar a oportunidade aqui para a gente, né, não perder nem um segundo aqui da presença do Cláudio Leal. Cláudio, você, além de ter escrito, você produziu esse texto de fôlego, esse trabalho do Zé Celso, mas eu me lembro que você esteve também no casamento dele, você esteve no velório dele, e você fez a última entrevista do Zé Celso, que foi publicada na Folha de São Paulo. Como que foi essa experiência para você viver esses últimos momentos com o Zé Celso? Casamento, morte e a última entrevista. É um período muito concentrado de experiências. Você perguntando até parece espantoso que tudo isso tenha acontecido em um mês, né? Eu fiz uma entrevista com o Zé Celso, claro, motivado pelo casamento dele, mas também por um espetáculo do Oficina, um novo momento da Oficina, com novas direções, e eu queria ouvi-lo sobre isso, porque também isso tinha a ver com a própria sucessão do Zé Celso. O casamento já era um ritual também de passagem, de transição da Oficina para um tempo posterior ao próprio Zé. E ele tinha consciência disso, e na entrevista, inclusive, ele se refere a isso, ele já via o Marcelo Drummond como sucessor dele, citava outras lideranças também da Oficina, do teatro, como a Camila Mota. E depois houve, de fato, a cerimônia do casamento, que hoje é considerada o último espetáculo do Zé Celso. Vocês estavam presentes também, viram toda aquela conformação de personalidades que passaram pela vida dele, que também são da vida de São Paulo, porque o Zé, além dessa figura maior da cultura brasileira, ele fez uma cena muito importante em São Paulo. O Teatro Oficina, ele é reconstruído nos anos 90 para contracenar com a cidade, de uma forma muito mais intensa do que em qualquer outro tempo da Oficina. Já era algo que o Zé tinha em mente lá atrás, final dos anos 60, início dos anos 70, que era tirar o teatro desse espaço fechado. Primeiro quebrou o palco italiano, né? Já foi o primeiro confronto do Zé Celso. Mas a ideia dele de romper as fronteiras do teatro passa a ser permanente a partir do final dos anos 60. E ele tem um trabalho novo em 71, que ele começa a correr o país com o grupo, para ter ideias, fazer já algo que estaria hoje próximo do que é a performance. Ele já está contra a representação, ele quer ação, a integração plena do teatro e vida. E eu digo isso porque já ali nos anos 70 ele tinha esse gesto de extrapolar o Teatro Oficina e alcançar a cidade, né, o direito à cidade. E isso se radicaliza a partir dos anos 90. Então, toda essa fase final do Zé Celso é de extrema importância para a cidade de São Paulo, também para o pensamento urbanístico, a luta da criação do Parque do Rio Bexiga, que finalmente, né, o deputado Carlos aqui também foi um dos agentes também políticos em defesa disso. Então, essa fase final do Zé Celso é muito bonito, porque trouxe à cena, aflorou todos esses aspectos da personalidade dele ao longo da trajetória. A tragicomédia e orgia, tudo estava presente no casamento e também esteve no velório, porque não foi um velório com as características fúnebres. Foi um velório muito fiel ao espírito dele, transbordante mesmo, de incorporar elementos carnavalizantes à sua estética. Então, eu acho que foi um período, Carlos, muito impressionante, de concentração assim, completa de elementos muito importantes na personalidade do Zé. E com um desfecho trágico, que completamente absurdo até, né? Uma figura dessa dimensão. Mas é o lado meio absurdo mesmo da morte, né? Ele morrer com um aquecedor
um incêndio em seu apartamento. Foi tudo realmente no plano do extraordinário. E na entrevista ele falou de projetos, ele estava preparando uma outra peça. Ele não parava. O grande projeto dele no final era A Queda do Céu, que vem de uma obra do David Copenhague, com o antropólogo francês Bruce Albert. E o Zé via esse trabalho como a coisa mais importante da vida dele no teatro. Seria uma integração também, a meu ver, do teatro oficina com o ideário indígena também, com as mitologias indígenas que já povoavam a oficina desde os final dos anos 60, isso já havia referências. E esse projeto da Queda do Céu previa a incorporação de atores indígenas, os Yanomami. Ele pretendia trazer da Amazônia, começou a estabelecer algum contato. A meu ver, seria muito difícil de realização, isso é algo muito, muito complexo, até a integração de atores indígenas, quer dizer, não atores indígenas também a esse projeto, mas Zé já tinha feito o trabalho dramatúrgico, já estava no terceiro tratamento, e o incêndio acontece quando ele estava ainda finalizando esse trabalho da dramaturgia. Seria muito importante, porque se a gente pega o Oficina a partir dos Sertões, há um gesto maior do Zé Celso como encenador, diretor e também dramaturgo, que ele acaba mexendo também sempre nos textos. Ele quebra já essa centralidade também do texto ali no final dos anos 60, muito influenciado por Antonin Artaud, né, da França, uma referência de vanguarda permanente dele. Mas a partir dos Sertões, o Zé tem um gesto de solidariedade a povos massacrados no Brasil, na formação brasileira. Ele vai aos traumas formativos do Brasil. Aí ele vai para os Sertões, o episódio em Canudos, né, o massacre do povo sertanejo, com Antônio Conselheiro, um trauma da República, assim, talvez o maior trauma em termos de crime humanitário da República. Ele explora intensamente os Sertões, é sua última grande produção no teatro. Ele pretendia até ombrear com A Queda do Céu. E depois ele iria para os Yanomamis, através da obra do David Copenhague, que também ele enfatizava sempre, não é um povo exatamente brasileiro, é um povo que ultrapassa a fronteira do Brasil, assim como o Zé Celso ultrapassa a fronteira do teatro. Então, ele chegava, nesse momento, à questão indígena, do massacre indígena, que cresceu assim, exponencialmente, né, esse problema, em tempos recentes no Brasil, com virada política, né, mais para a extrema-direita. Enfim, e o Zé pretendia responder ao teatro, com o teatro, à história, o que é um traço do trabalho dele desde os anos 60, com O Rei da Vela, o Roda Viva, Na Selva das Cidades. Todos os espetáculos de Zé Celso, eu diria, respondem a uma questão histórica do momento. Eu queria até aproveitar para perguntar, né, porque você falou bastante de sucessão, que ele via até o próprio Drummond como um sucessor dele, Camila Motta como sucessora. Esse trabalho que ele acabou deixando quando faleceu, o trabalho da Queda do Céu, ele foi seguido por algum desses sucessores ou está ali parado? A montagem da Queda do Céu foi paralisada. É uma questão muito difícil, né? Porque... Você até falou dessa dificuldade de logística, de certa forma. Não, porque o Zé tinha uma concepção cênica muito singular. É um artista muito representativo também, de integração das artes. Faltou ainda ele chegar a um momento de definição do espetáculo total. Mas Fernando de Carvalho, que está no livro, ele foi um colaborador da dramaturgia da Queda do Céu, da adaptação do livro. E ele conta que tem gravações com o Zé em torno já da discussão do que seria o espetáculo. Mas primeiro acho que houve um trauma mesmo, né, com a perda do Zé e havia um momento de indefinição grande. Isso não foi levado adiante. O que está acontecendo na oficina talvez seja mais interessante até do que uma tentativa
de emulação do que o Zé faria. Tem 2 espetáculos de Nelson Rodrigues hoje em cartaz, Sete Gatinhos e Senhora dos Afogados. Eu ainda vou ver os Sete Gatinhos, vi o Senhora dos Afogados, achei uma montagem de excelente nível. E a gente está vendo o Teatro Oficina sucessivamente os dias todos lotados, com seus espetáculos, uma plateia plena, tem 350 lugares, e um público muito jovem, o que é algo muito extraordinário para as artes brasileiras, assim, em geral, né? Porque há uma crise talvez de renovação, né? Na cultura brasileira, e a gente vê que há um grande interesse pelo Teatro Oficina, muito por causa da presença mitológica do Zé Celso, sem dúvida alguma. Mas a gente está vendo que o legado dele está... Eu acho que a grande coisa, essa questão sempre de discutir qual é o legado de um artista, é sempre complexo, mas eu acho que a melhor coisa é o que tem acontecido, é cada um com a sua personalidade, imprimir aquele espaço coletivo, comunitário, o seu modo de ver. E isso vai estar sempre integrado ao Zé Celso. A gente nota a influência dele em qualquer coisa que se faça hoje na oficina, mas eu vejo que há um caminho muito mais fascinante, que é de uma certa autonomia dessas personalidades, né, teatrais. Eu queria trazer também o Rubens para a nossa conversa, né, para aproveitar esse gancho que o Cláudio deixa para a gente de um atual momento da cultura. Como é que você vê essa busca, né? O Cláudio falou que tem trazido muitas pessoas têm buscado o Teatro Oficina, muito jovens. Tem tido esse resgate de interesse, ou talvez é um interesse que nunca morreu de fato, mas que as pessoas estão consumindo cultura de formas diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse novo momento. Não, eu acho o seguinte, ó, o Oficina e a juventude, né? Eu lembro que quando ele encenou Hamlet, a plateia era muito jovem. E em todos os espetáculos que eu vou à Oficina, nós estávamos comentando isso lá fora. É uma coisa interessante que a Oficina traz jovens. Talvez pelo charme mitológico da Oficina, talvez por causa da figura do Zé Celso e principalmente por causa da estética provocativa que o Zé Celso imprimia nos espetáculos. Até quero aqui dialogar com o Cláudio. Quando o Zé Celso foi embora, você num programa de televisão, você falou sobre as várias peças que ele montou e a evolução estética dele. Eu acho que isso é central com a exibição do Rei da Vela, de 67, que causou um furor assim, na cultura brasileira. Não só no teatro, né? Influenciou o Caetano para fazer a Tropicália e tal. Como você divide esteticamente assim, a criação teatral do Zé Celso? Assim, ó, antes do Rei da Vela, pós-Rei da Vela, porque quando ele voltou do exílio, é bom a gente frisar aqui, ele demorou muito para encenar uma outra peça. Isso. Demorou, assim, mais de 14 anos, eu acho. Mais talvez. até. Ele volta do exílio em 78. 78. E o retorno pleno dele ao Teatro Oficina se dá em 93. Em 91... tem o espetáculo As Boas, que você assistiu, com Raul Cortez, que foi um ator muito importante para esse retorno do Zé, né? Isso. E o Zé tinha uma crise até de confiabilidade das pessoas. As pessoas não acreditavam que ele tinha mais capacidade de se integrar a uma produção teatral. Sobretudo pelo o exílio, né? O exílio cortou o fluxo de trabalho, impossibilitou a permanência dele aqui em 74. Ele foi torturado. E foi uma experiência que inviabilizou, de fato, a continuidade das peças do Zé Celso. Ele procurou exílio em Portugal. Mas quando ele volta, como o Rubens está dizendo, ele demora bastante para voltar para o Teatro Oficina e para reconstruir o Teatro Oficina. Ele enfrentou muitas coisas, ele enfrentou uma certa cristalização da imagem dele. Ele era uma peça, digamos assim, do museu dos anos 60, né? Para ele quebrar isso, ele teve um gesto também muito provocativo, né, de contestação, de luta, inclusive com a imprensa. O Zé, se você pega a imprensa brasileira, o modo como abordou o trabalho do Zé é problemático também. Ele teve muito espaço e utilizou bem isso.
mas ele enfrentou uma certa folclorização da figura dele. De fato, eu acho que teve um determinado momento desse ato da volta do exílio até ele voltar a atuar e dirigir, em que alguns jornalistas aqui de São Paulo o tratavam de forma folclórica e desrespeitosa. Tinha um jornalista que escrevia no Jornal da Tarde, escrevia brilhantemente, mas era muito venenoso, o Thelmo Martino, que o apelidou de um decano do ócio. O Zé Celso incorporou isso e tirava até um sarro disso. Né? Agora é importante a gente pensar também que essa dificuldade do Zé com uma produção teatral mais, digamos assim, ultra profissionalizada, isso acontece já antes dele ir para o exílio, porque ele teve um gesto de ruptura com a institucionalização do Teatro Oficina, o que motiva o distanciamento do Renato Borg, da Ítala Nandi. Ele radicaliza a presença do coro, isso gera uma crise com os protagonistas da Oficina, né? Houve a partir do Galilei, já tinha, o coro invade o Roda Viva, em 68, no Rio de Janeiro. E é interessante que houve uma conexão do Zé Celso com as ruas, com o que acontecia em 68 nas ruas. Mas depois do Galilei, a presença do coro na Oficina é definidora da identidade. Ele dizia até hiperbolicamente que desde o teatro grego não havia um coro igual àquele no Teatro Oficina. Então, isso provocou um abalo naquela concepção do teatro mais, vamos simplificar assim com o tempo, mais quadrado, mais dentro, né, de um engessamento. Ele se voltou contra isso. Tanto que ele vai para o Trabalho Novo, ele vai para o Graças Senhor, entra na dramaturgia coletiva, a construção coletiva da dramaturgia, se insurge contra o teatrão, né, que é um termo muito usual para caracterizar o teatro comercial no Brasil. Então, essa ruptura dele com um teatro institucional, uma figura dele também sagrada, isso já acontece antes dele ir para o exílio. Mas depois do exílio, ele enfrenta duas coisas, né? Uma reconexão com a história do teatro brasileiro, com a redemocratização do Brasil, ele volta ainda com a ditadura, e depois um confronto com a figura histórica dele, né? Depois do AI-5, que é um marco nas artes. Isso obriga o Zé também a ampliar profundamente o espaço, a visão dele crítica do teatro, né? Ele rompe com... Ele queria acabar até com a figura do ator. Essa ideia do ator, da máscara do ator, é a aproximação dele com teatro e vida. E ele chega ao teatro, né? Então, ele sempre teve esses gestos de ruptura com um engessamento histórico dele. E isso atravessa o Teatro Oficina, na verdade, até hoje, né? O Teatro Oficina, quando há uma mudança ideológica no país, ele se coloca sempre numa postura de tensão permanente. Isso acaba prejudicando até a arrecadação financeira do teatro. Cláudio, você trouxe vários pontos para a gente abordar, que eu acho que também dialogam com outras obras suas, né, com outras pesquisas suas também, do Rubens. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Parlamento Aberto e volta daqui a pouquinho. Fica aí que a gente já está de volta. Parlamento Aberto de volta, a gente fala sobre cultura, teatro, legado deixado pelo dramaturgo e ator José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, também sobre diversos outros artistas aqui do nosso país. Esse assunto foi sugerido pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A gente recebe também no Parlamento Aberto o jornalista Cláudio Leal, organizador do livro que será lançado em breve, mas também de outras obras que conectam todo esse assunto, e o Rubens Carsoni, ativista cultural. A gente falava, né, no primeiro bloco muito como a ditadura fez com que muitos artistas, muitos ativistas, enfim, eles fossem exilados. A gente teve ali uma pausa na nossa cultura. Cláudio, você mesmo falou dessa demora que teve para o próprio Zé Celso voltar em cena, né? Voltar à cena, voltar aos palcos.
Então eu vou jogar até para vocês, porque tem tanto assunto que a gente estava conversando no primeiro bloco, estava um bate-bola aí muito bom entre vocês, para a gente continuar falando desse assunto também de outras obras que você organizou, Cláudio. Olha, eu quero perguntar, Cláudio, o seguinte: o Caetano Veloso disse que foi influenciado pelo Rei da Vela, né, e pelo Terra em Transe, do Glauber Rocha, para ele montar ali o tropicalismo. Foi uma inspiração muito forte, uma influência para ele, sobretudo o Rei da Vela, do Zé Celso. E você fez um livro também, você escreveu um livro muito importante, que é escrito sobre cinema, Cine Subaé, sobre os artigos do Caetano Veloso sobre cinema. Eu queria que você falasse um pouco da relação do Zé Celso com o tropicalismo e com o Caetano Veloso. E sobre esse livro, logicamente. Tá. O Zé Celso dizia que o 68 do Brasil, 1968 do Brasil, começou em 67. Por quê? Porque houve um curto-circuito, que eu diria, de 3 obras muito significativas, de 3 criadores também muito expressivos. Em maio de 67, o Glauber lança o Terra em Transe, que é o filme que inspira o Caetano a romper com uma visão do imaginário brasileiro muito nacionalista. E também liberou ele também para quebrar um pouco uma visão que havia na esquerda brasileira de então, de uma mitificação do povo brasileiro, de se colocar como uma representação do povo brasileiro. E o Glauber rompe com isso numa cena do Terra em Transe, né, quando um operário tem a boca tapada, né, por um personagem muito importante no filme, né. E o Caetano vê esse filme, influencia ele, o Zé Celso vê e também é influenciado. Caetano vai produzir uma canção chamada Tropicália, que sintetiza muito o espírito do grupo dele, que tentava modernizar a música brasileira de então. Já modernizada pela Bossa Nova, mas com uma visão modernizante já cristalizada e que eles viam como uma diluição do que o João Gilberto vinha fazendo. Para o Caetano e para o Gil, que Gil é o cara que dá o pontapé, né? O Gil fez a articulação política desse processo do tropicalismo inicial. E o Caetano vira o conceituador. Então eles viam que para chegar ao gesto, ser fiel ao gesto de João Gilberto, de ruptura, eles tinham que estabelecer um caminho próprio e não ficar como meros discípulos. Ser discípulo, sim, mas dentro de uma outra sensibilidade. Então, o Caetano faz o Tropicália, que é uma canção que o Glauber chamaria de porta-estandarte do tropicalismo, que reflete muito ideias de um núcleo muito central, teórico ali, do Caetano, do Gil, do Torquato, do Capinã, do Tom Zé, entendeu? E Gal Costa, a expressão vocal, né, a grande expressão vocal disso. Mutantes também, e tem a figura do Rogério Duarte, que está muito ligado também, né, ao Carlos e ao Rubens, foi amigo deles, fizeram várias atividades com o Rogério, que seria interessante até a gente falar dessa figura também. Então, tudo isso em 67, e aí vem o Zé Celso, acho que 2 semanas depois que Caetano compôs Tropicália, Caetano vai à estreia do Rei da Vela. Ele estava na oficina no dia da estreia. E ele viu naquela divisão do Rei da Vela, naquela representação, naquela expressão, articulação do mau gosto, já vinculado a Oswald de Andrade, que foi apresentado, assim, o Rei da Vela foi apresentado por Luiz Carlos Maciel, esse teórico da contracultura, cujo livro Underground eu organizei uma parte com ele ainda em vida, mas o Maciel morre no processo desse livro, Underground. É o Maciel que apresenta o Rei da Vela para o Zé Celso, e aí entra a antropofagia na estética do Teatro Oficina. Quando o Caetano vai ver o Rei da Vela, ele se identifica, e ele vê que no programa do Teatro Oficina, o espetáculo é dedicado ao Glauber Rocha. E fala também numa chacriníssima realidade nacional, o texto do Zé Celso. É uma referência ao Chacrinha. Que é esse personagem exuberante, agressivo da TV brasileira, que expressava também muito o mau gosto, uma grossura, né? E ao mesmo tempo uma poética muito livre, muito, né? É como se o inconsciente brasileiro surgisse de uma forma grossa na televisão. Isso interessou muitos tropicalistas. Então Caetano achou muito fascinante que no texto do Zé Celso
estivesse presente o Glauber e também o Chacrinha. E aí ele vai e conversa com o Zé Celso, e aí há uma confluência de grande importância para a contracultura e a cultura no Brasil. O Zé não gostava do termo contracultura, mas eu uso. Ele achava que cultura, que eles faziam cultura, contracultura era a reação ao que eles faziam. Contrário. Mas isso, o que acontece aí nesse momento, e vocês podem também, sabem disso, enfim, é que o tropicalismo transborda e há uma confluência, um momento de grande contaminação entre o cinema, o teatro e a música popular. E também das artes plásticas, né? Rubens Gershman, enfim. Foi um momento... O Hélio Oiticica, porque o nome Tropicália, a princípio, ao Revelê de Caetano, se refere a uma instalação do Hélio Oiticica, que tinha sido feita no Rio, e acaba nominando o movimento. Foi um acidente de batismo que se tornou muito feliz na caracterização geral do que aconteceu depois. Então, o Zé Celso, o Caetano, o Maciel, todas essas figuras terminam estando nessa mesma encruzilhada, né, das artes ali no final dos anos 60. Oi. Sabe o que eu falo? Não, uma vez eu li um artigo numa revista, era sobre os anos 60. O artigo começava assim, que se um marciano tivesse descido à Terra nos anos 60, ele ia pensar que a Terra estava ensandecida, estava empolvorosa, porque são inúmeros acontecimentos dos anos 60, né? Para nós aqui do Brasil teve um período tristíssimo. Em 64 teve um golpe, uma ditadura civil-militar, mas ainda assim, se a gente falar desse período, é o período mais efervescente da cultura brasileira, apesar da ditadura e com a ditadura, né? É uma coisa interessante falar do Zé Celso, que a gente tem que falar que talvez se não fosse a montagem do Rei da Vela, o Oswald de Andrade seria um cara completamente esquecido. Ele já tinha sido meio que reabilitado pelos concretos, mas assim, o Rei da Vela deu uma outra vida para o Oswald de Andrade. A partir daí, linkaram o Oswald de Andrade com a Tropicália, por causa da antropofagia e tal. Então, essa é mais uma das importâncias da montagem do Rei da Vela, mais uma importância dessa figura maravilhosa que é o Luiz Carlos Maciel, grande jornalista, grande crítico, grande filósofo, inspirador de muita gente, que você vê como que a coisa é. Ele, como a gente vai linkando as coisas, ele é que sugeriu o texto do Rei da Vela para o Zé Celso, né? Que no primeiro momento nem gostou muito, né? A gente precisa... aí o Renato Borg montou no apartamento, o Zé Celso ficou fascinado, o resto é história, né? E sobre o livro do Caetano, o Caetano é um artista, ele assim, as pessoas imaginam que ele é um cantor de rádio, ele é um cantor de rádio, mas ele é um cara muito além disso, porque o Caetano tem uma gama de interesses, e um dos interesses do Caetano é o cinema, ele sempre amou o cinema, ele escreve críticas de cinema, desde quando ele morava em Santo Amaro, é uma das coisas que ele mais gosta. Ele já dirigiu um filme muito bom, O Cinema Falado, incompreendido por alguns críticos, mas elogiado por outros. Um filme acho que tem muito a ver com um dos ídolos dele, que é o diretor francês Godard. E também, Cláudio, o Caetano também fez muitas trilhas sonoras para cinema, né? Gostaria que você falasse não só dele como crítico de cinema, mas também como compositor de trilhas sonoras de vários filmes brasileiros e também de filmes internacionais. A gente não pode esquecer da aparição dele no filme do Almodóvar, né? Fale com ela. Fale com ela. Muita gente não conhece esse lado do Caetano, né? Que não é nenhum lado, né? Talvez seja todo o Caetano. Os dois lados do Caetano. A cara e coroa de Caetano. Mas o Cine Subaé, esse livro que saiu pela Companhia das Letras, foi organizado por mim e por Rodrigo Sombra, um grande amigo, e a gente percebia que havia essa lacuna na bibliografia sobre Caetano e o tropicalismo, que é justamente a grande interação que houve entre Caetano e o cinema,
que já acontece na Bahia. Em 60 ele estreia como crítico em Salvador. E a partir daí ele tem uma relação de diferentes tipos, assim, momentos com o cinema, entendeu? Já em 63 ele faz uma trilha em Salvador para um filme de Álvaro Guimarães, uma figura muito pouco comentada, mas esse cara era um mágico, assim. Ele simplesmente vira para Caetano e diz assim, não, você vai fazer a trilha da minha peça, uma peça de Nelson Rodrigues também, e vai fazer a trilha do meu filme, Moleques de Rua. É a primeira trilha que Caetano faz para o cinema, em 63, em Salvador. É um filme que circula a partir de 65, mas ele faz e põe Maria Bethânia para interpretar. É um filme que eu não encontrei cópia ainda dele. Mas você vê que o Caetano, a migração dele para a música, de crítico de cinema para a música, se dá através de um filme, como autor de trilhas. E depois ele faz trilhas muito importantes, assim. É muito importante também destacar que ele tem trilhas anteriores ao tropicalismo. Quer dizer, a estética tropicalista dele tem, em 67 exatamente, sai um filme, Proezas de Satanás, de Paulo Gil Soares, é um cineasta muito amigo do Glauber. E tem uma trilha de Caetano pouquíssimo conhecida. E é uma trilha ainda dentro de uma estética nacional popular, ainda vinculada a uma visão do Brasil, cinema novista, dentro do Centro Popular de Cultura, um pouco essa concepção. Viramundo, ele faz a trilha também com Capinã e Gil. Ele ele achava que não tocava bem violão. Essa trilha de Viramundo é de 65, para o Geraldo Sarno, o filme dele. E é uma trilha de uma evocação também nordestina, né? E Caetano faz isso. Depois do tropicalismo, aí até a estética dele do cinema, né, de trilhas para cinema, muda radicalmente. Em 72, quando ele volta do exílio, ele faz o Araçá Azul e a trilha do São Bernardo. Além disso, ele produz um dos grandes discos de Maria Bethânia, chamado Drama, que tem composições dele, composições fortes, que já tem uma poética de Caetano posterior ao AI-5, né? Ao endurecimento do regime militar. São canções mais obscuras, estranhas, né? Negrô dos Tempos, Drama, né? Que fala que ela lava as mãos sujas de sangue, né? Da canção, coisas muito fortes. E nesse disco Drama, quando ele vai para o estúdio e começa a mexer em estúdio, é um aprendizado para ele. Isso está conectado com Araçá Azul, que é um disco dele radicalíssimo, né? Muito radical. Você chegou a ver a reação, né, no momento que... acho que... Devolveram os discos, não vendeu, as lojas devolveram porque ninguém comprava, era experimental. O disco é muito ousado em matéria de linguagem, cheio de efeitos sonoros, que ele pegou muito da trilha sonora do filme São Bernardo, do Leon Ismans, né? Exatamente. Porque é uma trilha sonora do filme cheia de som, de sussurros, ruminações, né? Isso. Que está ligado também a uma gravação que ele faz no exílio de Asa Branca. De Asa Branca. Não é com aqueles tratamentos vocais que ele dá à canção do Gonzaga e do Humberto Teixeira. É fato. E na verdade, ele estava resolvendo um impasse, né? Porque ele disse para o Leon que o Graciliano não gostava de música e não se interessava. E ele pensou muito no Carro de Boi, de Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que é um filme que ficou pronto em 63, ganha festivais internacionais em 64. E no filme, a trilha sonora é um barulho, um ranger do Carro de Boi. E pensando nisso tudo, ele fez essa trilha de São Bernardo, que são experimentações vocais que ele faz, ruminações também, que é uma das trilhas mais significativas, né, do cinema brasileiro, né? Em si mesma é um trabalho de vanguarda de grande significado. Então, o Caetano, a relação dele com o cinema não se dá parte da crítica, mas se desdobra de uma forma muito, muito rica até chegar à direção do cinema falado.
Claudio, eu só queria destacar, assim, que eu me lembro bastante, por exemplo, de músicas que ele fez para filmes que fizeram muito sucesso. Pecado Original, Luz do Sol, que foi para o filme Índia. Né? E também ele participou como ator, né? O Tabu, ele participa como ator. Júlio Bressani. E Quadrilho, né? Quadrilho, ele tem. Que ele faz toda a trilha sonora. Tieta. Uma canção. Tieta também. Então, são vários filmes. Vários filmes. Tem muita coisa. Você não me ensinou a te esquecer. Sim. Também foi um Belo filme. Prisioneiro. Verdade. E tem canções que não foram compostas diretamente para filmes, mas se referem ao cinema. Alegria, Bombas, Alegria. Brigitte Bardot, Cinema Olímpia. Trilhos Urbanos. Uma canção que os Mutantes gravaram, de Caetano, pouquíssimo conhecida, Trem Fantasma. Fala do Zé do Caixão. É verdade. Que foi um diretor que atraiu muitos tropicalistas, né? É uma aparição assombrosa no cinema brasileiro, né? Revela também a diversidade do cinema brasileiro daquele período. Mas, enfim, tudo isso, de algum modo, Caetano leva também para os textos dele sobre o cinema. Essas experiências dele em trilhas e filmes, na direção de um único longa e de 2 clipes, se refletem também na produção textual dele, ensaística. Ele é um grande ensaísta, tem um livro Verdade Tropical, que até mereceu um ensaio muito alentado do Roberto Schwarz, né? No livro dele Martinha versus Lucrécia, e que situa entre um dos livros de ensaio mais importantes do Brasil nessa segunda metade do século XX. É um livro que sai em 97. E o Cine Subaé procurou explorar toda essa interação dele com o ambiente cinematográfico. E agora mesmo aconteceu algo muito fascinante, porque a revista Cahiers de Cinema põe uma entrevista com Caetano no número de julho e agosto deste ano, para abrir a revista com uma entrevista grande, é o principal entrevistado da revista, a partir do Cine Subaé, que a repórter e o editor-chefe ficaram encantados com esse lado do Caetano crítico e acharam que o Caetano cineasta não era conhecido na França. Eles dizem isso na abertura, e eles propuseram essa entrevista em que integra um dossiê maior da revista sobre música e cinema. E é muito rico essa entrada do Caetano na Cahiers de Cinema, porque é uma revista que ele lia aos 20 anos em Salvador, oferecida pelo amigo dele, o poeta Duda Machado, que é outro também nome importante na configuração ali da contracultura e do pré-tropicalismo. De fato. Cine Subaé era um cinema de Santo Amaro, da Purificação. É verdade. Da cidade. O Cine Subaé, que hoje não funciona. Tem uma foto dele aqui, ó, se você abrir o livro, tem... No início, tem um retrato do Cine Subaé. Por que o Cine Subaé? É um nome que tem vários sentidos também. Primeiro, é o nome do rio da cidade dele, o rio da aldeia de Caetano e Betânia, e de Emanuel Araújo, que é Santa Amaro, da Purificação, Santa Amaro. E Cine Subaé foi onde ele assistiu o La Estrada, de Fellini, e teve um momento de epifania. Aqui é o Cine Subaé. Que legal. Olha só. Legal. Dentro desse cinema, ele viu a figura da Giulietta Massina e ele passou o dia tendo uma crise de choro. Que ele não sabia exatamente explicar, mas se deu quando um personagem olha para o céu pela primeira vez. Então, ele teve uma epifania mesmo. Uma relação muito irracional com um aspecto poético do filme e da vida. Então, ele passa a vincular o Fellini a sua própria definição existencial, enfim. E isso já se dá em Santa Amaro, dentro desse cinema. E a mãe dele, a Cano, se preocupa com ele porque ele chorava, enfim. Isso atravessou todo um dia. Então, o Cine Subaé, o nome vem muito por causa desse momento do Caetano. E mais uma relação dele com o cinema, ele dedicou uma música para Giulietta Massina, também. Um dos discos dele. E Antonioni também. E Antonioni, verdade. 2 canções, porque o Caetano na canção ele tem uma característica que ele é ensaísta na canção também. São 2 canções que tentam definir
através de imagens, através de montagem, né, que ele vincula muito o procedimento poético dele, de versos, com o procedimento do cinema mesmo, com a montagem cinematográfica, com o cineasta que ele queria ser e foi em um cinema falado. Então, essas duas canções, a Giulietta Masina e o Michelangelo Antonioni, são muito densas, né, concentradas assim, e procuram um pouco decifrar esse enigma pessoal dele, né, diante dessas duas figuras do cinema moderno. Tem uma música que ele faz, só a última, né? Cinema Novo, que é uma música que ele faz com o Gil, que conta a história do cinema brasileiro. É a grande interpretação do cinema brasileiro na canção, né? É verdade. É uma epopeia que ele põe dentro de um samba que o Gil compõe. Né? Ele escolhe o samba porque o samba está presente também, a voz do morro, em Rio 40 Graus, né? Eu sou o samba, ele é todo estruturado a partir disso. Ganhamos diversos ganchos aqui para abordar no próximo bloco. O próximo bloco, inclusive, vai estar um pouquinho mais curtinho, né? Mas está justificado porque o papo aqui fluiu muito bem. Então a gente vai para mais um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com o Parlamento Aberto. Estamos de volta com o Parlamento Aberto, com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, também o jornalista Cláudio Leal e o ativista cultural Rubens Carsoni. A gente falou nos primeiros dois blocos, primeiro sobre O Devorador, esse livro que será lançado em breve, que fala muito sobre Zé Celso, inclusive o nome Devorador tem muito a ver com a forma como Zé Celso fazia a arte dele, né? Falamos também do livro Cine Subaé, que também está por aqui com os nossos convidados, que é o livro também que fala sobre Caetano Veloso, sobre a relação dele com o cinema, que tem também, né, um nome aí como o local que Caetano teve uma epifania. E aí a gente também tem, né, Cláudio, um livro também de sua autoria, que é o Underground, que fala sobre o Luiz Carlos Maciel. Eu queria que você explicasse, então, porque agora a gente já entendeu a relação do título com a obra. Por que Underground? Underground era uma coluna que o Maciel teve no jornal O Pasquim, um semanário humorístico, mas era muito mais do que humorístico, né? Talvez fosse no seu tempo foi a maior concentração, né, de inteligência na imprensa brasileira, mudou a cara da imprensa alternativa e obrigou também a grande imprensa a assimilar aspectos desse jornalismo alternativo, sobretudo através de uma figura muito importante que é o Tasso de Castro, né, que vai desses jornais menores aos maiores. Mas o Luiz Carlos Maciel tinha essa coluna que virou a grande arena teórica da contracultura brasileira. Era uma coluna que ele explicava de uma forma muito límpida, muito clara, muito assim, bem informada sobre o que acontecia no movimento contracultural dos Estados Unidos e da Inglaterra. Basicamente era esse polo. E também de pensadores da França e de outras partes que confluíam para uma desconstrução um pouco de uma forma de vida mais tradicional daquela altura, né? Em suas diferentes expressões, entendeu? Porque o Maciel vinculava duas coisas dentro dos propósitos da contracultura. Havia o mudar a vida, que é uma definição do Rimbaud, poeta francês, e havia mudar o mundo, vinculado ao marxismo. Então, para o Maciel, a contracultura representou uma grande tentativa, né, de mudar a vida e mudar o mundo, concentrar essas duas vertentes que estavam caminhando um pouco paralelas, entendeu? E é uma figura que, tanto quanto Zé Celso, Caetano, Glauber, que corresponde a um caráter interdisciplinar, que era muito frequente, né? Não, ele é um renascentista, né? Sabia escrever sobre tudo, conhecia muito, é muito erudito. Muito. Eu gostava tanto dele que eu comprava a revista Ele e Ela, porque ele escrevia artigos nessa revista. Era uma revista ainda não era
era meio uma espécie de Playboy brasileira, sem a ousadia da Playboy, mas tinha os artigos do Luiz Carlos Maciel. E ele é uma figura importantíssima, porque ele era diretor de teatro, Isso. deu aula de teatro em Salvador, ficou muito amigo do Glauber. Vê como as pessoas, tudo vai linkando uma figura na Tudo se outra, conecta. né? São as relações perigosas. Foi um cara assim também, que assim logo no início da Tropicália, ele entendeu que aquela mudança estética, escreveu a favor, e no Pasquim, ele teve uma mudança também existencial, não sei se você concorda. O cabelo cresce. Ele virou cabeludo, ele virou hippie e começou a escrever sobre zen budismo, sobre outras formas de pensamento, enfim. A nova consciência. A morte organizada. Um livro maravilhoso, A Morte Organizada, nossa. Então, são figuras assim, é gozado, que acontece sempre nos anos 60, é centrado nos anos 60. Quero comentar com você uma coisa sobre os anos 60, porque eu leio os seus artigos na Folha de São Paulo e eu não sei se é coincidência, mas você faz matérias com inúmeras figuras proeminentes dos anos 60, não só sobre o Zé Celso Caetano ou Luiz Carlos Maciel. Você tem entrevista com o Rogério Duarte, Paulinho da Viola, tem uma recente agora com a Maria Bethânia. Você resgatou um artista que o Brasil ainda vai conhecer, o Jorge Mourão. Não vai dar para falar dele agora. Helena Inês também. Helena Inês. Enfim, você parece... você tem uma certa fixação pelos anos 60 e as conquistas estéticas desse período, né? Porque a gente ainda vive, a gente ainda está envolvido por esse elo de transformação dos anos 60 com o que aconteceu depois, né? Esses artistas ainda estão atuando, né? Ainda estão fazendo o seu corte na cultura brasileira e são artistas também que ficaram muito próximos da experimentação. Eles são tensionadores. Sim. Tem outra marca que são artistas que extrapolam o seu próprio campo, eles se constituem pensadores, né, da cultura brasileira. E acho que também no jornalismo eu chego numa altura histórica, assim, já assim, nesse momento, eu acho que é necessário fazer uma revisão crítica desses artistas. Porque é uma geração que ultrapassou os 80 anos, tem um tempo de atuação muito extenso, né? Alguns, como Zé Celso, 7 décadas de atividades da cultura. Não foram artistas, esses artistas mencionados por você, não foram artistas exatamente muito aceitos e assimilados, são artistas estranhos. Alguns deles foram até quase alienígenas, né? Dentro da nossa constelação cultural, e eu acho que eles apresentam ainda visões do país e do mundo que são muito importantes para o momento que a gente vive, de um certo refluxo puritano, de um conservadorismo que sempre esteve latente no Brasil, mas que aflorou com muita violência, como aflorou também com AI-5. Então, eu acho que para uma pessoa da minha idade e pessoas mais jovens também, a gente não deve ter um gesto de ruptura com a tradição. A gente deve dialogar criticamente, né? Porque eu acho que desse diálogo, dessa interlocução, surgem ideias novas e formas novas de mudar a vida e mudar o mundo, entendeu? Essa foi a grande filosofia da Tropicália, né? O tropicalismo Exato. não rompia com o passado, Não. Exatamente. né? Mas estava antenado com o que estava acontecendo no mundo também. Sem Era dúvida. raiz e antena ao mesmo verdade. tempo. Raiz Muito respeito e pela antena. tradição. É. Olha, eles resgataram para um público mais jovem Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, colocaram o Roberto Carlos em outro lugar. Vicente Celestino. Exatamente, É fato isso. De um diálogo muito
apurado com a tradição brasileira. Se aproximaram até de Aracide Almeida, que é uma Aracide, cantora sim, que foi a grande intérprete do Noel Rosa. Verdade. Caetano faz a voz do morto para ela. Agora, Rubens e Cláudio, eles foram uma grande referência para nós na juventude, principalmente na geração do Rubens e na minha, né? Caetano, Gil, Chico Buarque, todos eles. E eles continuam sendo agora referência na terceira idade. Eles estão aí produzindo, a Bethânia, o Caetano fazendo show, o Gil fazendo. Como que você vê isso, Cláudio? Assim, eles continuam ativos, na verdade, né? Produzindo, cantando. Muitos deles, mesmo o Zé Celso, até antes da sua morte, estava produzindo, era uma referência de terceira idade. As pessoas passam dos 80 anos e continuam trabalhando e produzindo arte. Não é incrível isso? Eu acho que esses artistas, e aí a gente deveria colocar também o Chico Buarque, né, o Paulinho, Jorge Maltner, Jorge Ben, Martinho da Vila. Esses Paulinho artistas... da Viola. Maria Bethânia, Gal, enfim, vários. Eles redimensionaram a figura do artista no Brasil. Se você pega a atuação de Caetano, Gil e Chico, eles mudam a visão que a alta cultura, que a universidade tem de um artista, de um músico popular, porque eles são hiperintelectuais. Entendeu? Isso muda de patamar, entendeu? Eles mudam, eles transformam realmente o modo como o país via um cantor de rádio. Você falou um cantor de rádio, né? Esses artistas hoje são estudados na universidade como intérpretes do país também, com o pensamento social associado à sua expressão artística. Então, eles passam a ser levados em conta como intelectuais. Isso acontecia muito esparsamente com a música popular, com o Chico, sobretudo com esses três, a meu ver. Né? São os três mais intelectualizados. E que tem uma característica de intervenção crítica mesmo, né? de tensionar mesmo a cultura, né? E produzir resultados desejados a partir do confronto. O Chico também, no período da ditadura, ele virou um opositor muito expressivo assim, da ditadura no campo cultural. E acho que eles, você pega o Glauber e o Cinema Novo, eles dão respeitabilidade aos cineastas também. Os cineastas viraram intelectuais no Brasil, não é verdade? Claro. E passam a atuar. O Zé Celso e o Augusto Boal são figuras que você leva em conta também para você definir o ser brasileiro, a conexão do Brasil com fluxos externos. Né? Então, eu vejo como um desdobramento muito natural da carreira deles, né? Essa permanência prolongada. Primeiro que é muito difícil, está no primeiro plano durante muito tempo. E, Cláudio, nunca pararam de trabalhar. Olha, o Zé Celso ia encenar uma peça, gente. Se não acontece um acidente terrível, um desastre ecológico para a cultura brasileira, porque uma pessoa da dimensão dele vai embora, é um desastre ecológico. Mas ele estava, horas antes, minutos antes, ele estava trabalhando na peça Queda do Céu. Então, nunca pararam de trabalhar. O Caetano e a Bethânia fizeram um show agora, lotaram estádios. O Gil está fazendo um show agora, que é uma revisão da carreira, lotando estádios, porque a obra é muito grande, tem uma importância vital para a cultura brasileira, né? Exato. Eu queria agora... Só mais uma última, aproveitando a presença do Cláudio, nós temos uma luta aqui, Cláudio, em São Paulo, no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo nós temos um projeto de lei, o nosso mandato que eu apresentei, que está tramitando, que introduz a disciplina de música nas escolas, mas não só para o aluno aprender música, é importante que ele entenda a teoria musical, que ele aprenda o instrumento, se ele quiser, mas que ele entenda a história da música brasileira, né? Desde os seus formadores, os seus ritmos, a sua diversidade, né? Tudo, o maracatu, o samba, o xote, o chachado, os seus grandes formadores, Luiz Gonzaga, Lamartine Babo, Vari Barroso, até os movimentos da música brasileira, bossa nova, tropicalismo, jovem guarda. Queria a sua opinião, se você acha importante isso para a gente resgatar um pouco de todo esse processo. Olha, importantíssimo. Começa que o dionisismo do Zé Celso está lastreado na música, né? Isso vem do Nietzsche, do modo como o Nietzsche lê o dionisismo, insere já o espírito da música dentro disso. A música no Brasil assumiu uma importância formativa
que não dá para ser desconsiderada nas escolas. E tem a ver até com o lançamento do livro. Era isso até que eu ia já abordar, né? Aproveitando esses últimos minutinhos que a gente tem aqui no nosso programa, falar um pouquinho, então, o lançamento é qual dia, qual horário, como é que será? O lançamento vai ser no dia 23 de julho, às 19 horas, no SESC Consolação. E justamente pela importância da música na estética do Zé Celso, a gente concebeu um espetáculo do José Miguel Wisnik, que está presente no livro, com o Renato Braz, com o cancioneiro em torno do Zé Celso. Canções populares brasileiras, de Chico, uma de Caetano, e também todo o cancioneiro do Zé Miguel Wisnik para o Teatro Oficina, que ele é um dos artífices assim, do diálogo do Zé Celso com a música, ele é parceiro do Zé Celso. E esse show também constitui uma homenagem não só ao Zé, mas também a esse vínculo do Zé Miguel com a oficina, foi muito importante. E a gente pretende trazer isso logo no lançamento do livro, entendeu? Então está tudo realmente interligado. É isso, que também todo mundo saiba, né, que fique aí o convite pro lançamento, então, que vai ser daqui a pouquinho. Queria te agradecer, Cláudio, por participar aqui conosco. Nossa, muito obrigado, foi realmente incrível, é sempre bom, né? Tá discutindo assim dessa forma. Com certeza, ainda discutindo com pessoas que entendem muito, né, sobre esse assunto, que também trouxeram ali a influência que teve na vida de cada um de vocês também nesse momento. Então também agradeço o Rubens por participar conosco Obrigado. e o deputado também por participar aqui do Parlamento Aberto. Obrigado. Esse foi então o Parlamento Aberto de hoje, que está terminando agora. Agradeço muito a presença dos nossos 3 convidados, do deputado Carlos Gianazzi, do jornalista Cláudio Leal e do ativista cultural Rubens Carsoni. Obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje e até o próximo Parlamento Aberto.